conhecereis a verdade. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós daremos continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, e que nesse segundo trimestre estamos estudando a revista que tem como tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. O pastor comentarista desse segundo trimestre é o pastor Douglas Batista. Nós iremos estudar a lição de número 6, Ética Cristã e Suicídio. Antes de nós iniciarmos, eu queria convidar os irmãos para louvar o Senhor com o hino de número 75. Em Jesus tens a palma da vitória. Tentado não será, sempre é pecado. Melhor e mais nobre será triunfar. Fora nenhum tempo, domínio teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a alma da vitória, minha alma, que também doce palma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deve o corpo exaltar. Não manches teus lábios com impuro amor. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce palma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno como tua terra, na rocha eterna e na minha fé. Pedras é teu filho, Deus é teu filho, espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a alma da vitória, minha alma, que também trouxe calma pelo sangue da cruz. Em Jesus tens a alma da vitória, minha alma, que também trouxe calma pelo sangue da cruz. Pelo sangue da cruz. O sangue da cruz, a vitória. Amém. Glória a Deus. É com essa alegria e satisfação, meus amados, que nós daremos mais uma vez continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como tema Ética Cristã e Suicídio. Um tema atual, em pleno século XXI, meus amados, em que o número de suicídios cada dia aumenta na nossa sociedade contemporânea, na nossa sociedade pós-moderna, em que o materialismo, o consumismo, cada dia mais tornam as pessoas mais centralistas, humanistas, mais antropocêntricas e menos teocêntricas. E quando o homem ele se torna antropocêntrico a ponto de colocar ele mesmo no centro das atenções, aumenta o risco de o homem confiar na sua própria força, no seu próprio braço. Como disse o profeta Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Lá em Jeremias, no capítulo 17,
da palavra de Deus. Os irmãos podem acompanhar esta leitura. Em pleno século XXI, o número de casos de suicídios cada dia aumenta. Não é? Os psicólogos, os psiquiatras, eles tentam descobrir a causa, não é? À luz dos estudos científicos, à luz dos estudos da ciência. Porém, meus amados, a causa disso tudo também é o vazio da alma do ser humano. O ser humano cada dia se torna mais vazio de Deus. O ser humano cada dia se torna mais buscando as coisas materiais, as coisas passageiras, e estão priorizando menos o reino de Deus e a sua justiça, como o Senhor Jesus Cristo disse. E a causa dos suicídios hoje está basicamente relacionado a isso. É a questão do materialismo, do consumismo, do vazio que o ser humano ele não sente a presença de Deus, não sente preencher a sua alma com as coisas espirituais. E o diabo, o nosso adversário, que só veio para matar, roubar e destruir, acaba se aproveitando da situação das pessoas que estão fracas espiritualmente para tentar colocar na mente delas que ela, tirando a própria vida delas, elas vão aniquilar com o sofrimento, não é? Sendo que vai perder a sua salvação, sendo que vai perder a sua vida. E nós sabemos que a vida é um dom de Deus, só Deus pode tirar a vida do ser humano, como nós já estudamos nas lições anteriores sobre pena de morte também e a questão de eutanásia. Vamos ler aqui Jeremias 17, versículo 5, da palavra de Deus, que diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então, essa leitura é para que nós não possamos confiar na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa intelectualidade e desprezar a palavra de Deus. Não é? Porque eu creio que uma das principais causas do suicídio é isso: o homem confiar nele mesmo, o homem colocar ele no centro das atenções e esquecer de colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E infelizmente a tendência é que aumente esses casos, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é o final dos tempos que estamos vivendo. É os sinais da vinda de Jesus Cristo, em que nós estamos presenciando todos esses acontecimentos que antecedem a vinda de Jesus. E um dos acontecimentos que está acontecendo hoje, não é o desamor. A vida se tornou algo descartável, a vida se tornou algo sem valor, porque, irmãos, as pessoas que não estão cheias do Espírito Santo, que não estão buscando ao Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias, elas com certeza vão estar mais vulneráveis infelizmente, a passar por uma situação dessa, e o diabo, nosso adversário, colocar na mente dessas pessoas para que elas tirem as suas próprias vidas, para que elas destruam suas vidas, para que o seu sofrimento venha a se findar. E nós sabemos que não se finda, porque o homem que morre tirando a sua própria vida, ou a mulher também, acaba perdendo a sua salvação, né, irmãos? Porque a vida é um dom de Deus e só Deus pode tirar. Vamos para o textuário, João capítulo 10, versículo 10, da lição que diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quem veio dar vida com abundância é o homem Jesus Cristo. Mas, infelizmente, muitos não estão dando devido valor a esta palavra. Muitos estão criando conflitos dentro de casa e muitos estão com ódio no coração, com mágoas, com ressentimentos, não é, irmãos? Porque não dão lugar ao Espírito Santo. Não dão lugar à palavra de Deus e acabam, infelizmente, sendo levados pela carnalidade. O que nós estamos vendo hoje nas igrejas é uma grande influência de Satanás para os crentes serem carnais. Crentes que não perdoam o seu próximo, crentes que não amam o seu próximo, crentes que vivem contendendo um com o outro, gerando divisão na família, gerando brigas, não é, irmãos? Inimizades. Tudo isso é a carnalidade, são as obras da carne. O próprio apóstolo Paulo disse isso lá em Gálatas capítulo 5, da palavra de Deus. Vamos ver aqui Gálatas capítulo 5, que os que cometem tais coisas não poderão herdar o reino de Deus, porque estão vivendo segundo a carne, não estão vivendo debaixo do Espírito Santo de Deus, como está aqui em Gálatas 5, versículo de número
19 em diante, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a carnalidade também é um dos fatores que vem levando as pessoas a tirar a sua própria vida, porque elas não têm amor a Deus nem a sua palavra, e não têm amor ao próximo. E aí muitos acabam tirando a vida de outras pessoas, tirando a sua própria vida, porque elas não valorizam a vida. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham vida com abundância. Só podemos ter vida plena em Jesus Cristo. Só podemos gozar de felicidade plena em Jesus Cristo. Amém? Vamos para a verdade prática. O início e o término da nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Então Deus, ele marca o início, não é? Quando nós somos concebidos no ventre de nossa mãe, e marca o fim da nossa vida. Então, o fim e o início pertencem a Deus. Não nos pertence tirar a nossa vida antes do fim, antes que Jesus determine, porque o tempo e a hora pertencem a Deus. Então vamos para a leitura diária em classe, que diz, 2 Juízes 16, versículo 28 ao 30, que diz, Sansão não se suicidou, mas morreu em combate. Terça, Mateus 27, versículo 4 e 5, Atos 1, 8. Judas Iscariotes, tomado de remorsos, dá fim à própria vida. Lembrando que remorso é uma pessoa que ela chora, mas não se arrepende do seu erro. Então ela chora por remorso, não é chorar por arrependimento. É diferente. O arrependimento verdadeiro faz com que a pessoa que pecou, ele não peque mais, ele mude. Né? Isso é o arrependimento verdadeiro da Bíblia. O remorso é apenas um choro de emoção por um momento. Quarta, Salmo 100, versículo 3. Foi Deus quem deu a vida e, portanto, a vida pertence a Ele. Quinta, Eclesiastes 3, versículo 2. Deus é quem determina o nosso nascer e morrer. Sexta, João 15, 13. O maior amor é o que entrega a vida em favor do outro. Sábado, João 10, 15. Cristo entregou a sua vida pelas suas ovelhas. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Samuel 31, versículo 1 ao 6. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, os filisteus, mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas. E também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Então o objetivo geral da lição é apresentar que o suicídio está na contramão da vontade de Deus para o crente. Então os objetivos gerais, né, também, né, estão dentro dos específicos, que quer dizer, descrever o suicídio nas escrituras e no mundo, elencar os tipos de suicídios, apontar os posicionamentos teológicos e éticos a respeito do suicídio. Então vamos para a introdução da lição, que diz, a expressão suicídio vem do latim sui, a si mesmo, e caedere quer dizer matar, cortar, que significa matar a si mesmo. Também conhecida como a morte auto-infligida. Essa prática tem sido um mal silencioso e o índice de pessoas que suicidam vem crescendo assustadoramente. Nesta lição, estudaremos o suicídio nas Escrituras e no mundo, seus tipos e posicionamento cristão quanto ao tema. Então, esse tema suicídio é um tema atual, como já falei no início, porque aumenta cada dia mais o número de suicídios, como já falei. Estudos psicológicos, estudos psiquiátricos, eles tentam de maneira científica estudar e determinar a causa do suicídio. Mas nós, como cristãos, nós cremos que a falta do suicídio não é nada mais, nada menos do que a falta de Deus na vida do homem. É a falta de temor a Deus. Quando alguém não tem Deus na sua vida, quando alguém não tem os princípios da palavra de Deus na sua vida, ou uma pessoa que está na carne, né, não anda em espírito, não anda buscando a oração, não anda buscando a palavra,
não anda buscando ir para a igreja, não tem mais razão de viver, esta pessoa ela é um alvo fácil do diabo para ela tirar a própria vida dela, não é? Mas nós sabemos que, assim como Saul, ele tirou a própria vida dele, né? Ele não obteve a sua salvação, né? Todos aqueles que tiram a sua própria vida, eles perdem o direito de morar no céu, porque a vida é um dom de Deus, só Deus pode tirar. É importante abordar isso durante a lição, que o suicídio é algo que pode tirar o homem da vida eterna. Então, ponto central da lição, Deus é quem deve ter a última palavra a respeito da vida. O tópico de número 1 diz: o suicídio nas Escrituras e no mundo. As Escrituras registram 6 casos de suicídio, 5 no Antigo Testamento e 1 no Novo. Em situação de conflito, homens se desesperam e tiram a própria vida no mundo todo. Então, geralmente, o suicídio acontece em situações de desespero, de conflitos, pessoas que estão com perdas na família, pessoas que estão passando por decepções na vida material. Essas pessoas, elas tentam, por meio do suicídio, aniquilar com o sofrimento delas. Só que ali elas vão perder, além da vida, vão perder a salvação. Então, nós como evangélicos, nós devemos orientar as pessoas sempre que não tem sofrimento que justifica o suicídio. O próprio Jesus disse isso lá em João capítulo 16, versículo de número 33, a palavra de Deus. Não é, irmãos? Podemos dizer aqui, João 16, 33, que diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós não estamos livres de passar por aflições, por sofrimentos, por decepções na vida da família, no meio da família, na igreja, com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós passamos por aflições, nós somos decepcionados pelas pessoas, mas isso não justifica a gente tirar a nossa vida. Porque a vida, ela foi um dom dado por Deus para nós, não é, vivermos na terra, até o dia que Deus quiser. E quando o homem ele tira a sua própria vida, ele está ceifando antes do tempo, ele está cortando o direito de viver. E isso faz com que ele perca a sua salvação, porque ele toma um lugar que pertence a Deus, não é? Porque Deus deu a vida e ele pode tirar. Então, no momento que um tira a própria vida dele, ele está se colocando como Deus, né? Ele está agindo como Deus. E é isso que está acontecendo hoje, né, na sociedade pós-moderna. O homem cada dia mais se torna o centro das atenções. É o antropocentrismo, não é? É o homem que está, por sua vez, hoje sendo o centro. As pessoas não querem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como o próprio Jesus disse em Mateus 6,33. As pessoas elas estão buscando o quê? As coisas do mundo, os bens materiais. As pessoas estão buscando o quê? O emprego. Elas estão buscando o quê? Uma melhor estabilidade. Elas estão buscando os prazeres carnais. E elas estão buscando menos o reino de Deus e a sua justiça. E acaba gerando com isso o quê? Um vazio na alma do ser humano. E as pessoas sem Deus, elas são alvos fáceis do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Vamos para os primeiros subtópicos da lição. No Antigo Testamento, a história de Sansão mostra que a tarefa dele era de derrotar os filisteus, como está lá em Juízes 13, versículo 5. Mas ele revelou o segredo de sua força e foi preso. Decidido a cumprir sua missão na festa a Dagon, derrubou o templo sobre si e seus inimigos. Juízes 16, versículo 30. Entretanto, esta ação é vista como sacrifício de guerra e não suicídio. Por isso, Sansão aparece na lista dos heróis da fé. Hebreus 11, versículo 32 ao 34. Outro registro é o caso de Saul e de seu escudeiro. O primeiro rei de Israel rejeitou o Senhor e buscou o ocultismo. E 1 Samuel 28, versículo 7. Acuado na peleja contra os filisteus, Saul lançou-se sobre a própria espada e seu auxiliar fez o mesmo. 1 Samuel 31, versículo 4 e 5. O quarto caso foi o de Aitofel, conselheiro de Absalão, que não suportou ter o seu conselho rejeitado e se enforcou. 2 Samuel 17, versículo 23. O quinto registro é o do rei Zinri, que derrotado e apavorado tirou a própria vida. 1 Reis, capítulo 16, versículo 18 ao 19. Exceto Sansão, tais homens motivados pelo orgulho, escolheram a morte em lugar de confiar em Deus. Aliás, podemos dizer que Sansão morreu em combate. Então, a morte de Sansão não foi um suicídio, ele estava, por sua vez, ali cometendo um sacrifício de guerra. Ele disse: eu vou morrer para que os inimigos do povo de Deus morram também. Então, ele morreu
né, como um herói da fé, porque a missão que Deus tinha dado a Sansão era lutar contra os filisteus, que eram os inimigos de Israel, né? Era o calo no sapato de Israel, eram os filisteus, né? Porém, no caso de Saul, no caso de Aitoifel e no caso deste rei que nós citamos aqui do Antigo Testamento, né, irmãos, foram suicídios. Então, vamos dizer que tanto Saul como Aitoifel, né, irmãos, eles perderam a sua salvação, porque eles se encheram de orgulho, eles não esperaram o tempo de Deus nas suas vidas, e assim eles perderam o direito de ter a vida eterna. Então isso aqui serve de exemplo para aqueles que, por sua vez, são orgulhosos, né, irmãos, que não querem se rebaixar às outras pessoas, que não perdoam o seu inimigo, né? Porque existem pessoas que estão nas igrejas, mas elas estão cheias de orgulho, né? Elas não liberam perdão para o seu inimigo, elas se enchem de raiva, de ódio, de ira daquelas pessoas que feriram ela num certo tempo da vida, no passado, e elas não liberam perdão, e por conta disso, elas podem perder a salvação, né? Porque a Bíblia diz que quem não perdoar o seu irmão, também não será perdoado. Então, no caso de Saul, né, no caso de Aitoifel, eles perderam a salvação porque eles não esperaram, né, os inimigos deles. Eles tiraram antes dos inimigos dele tirar a vida deles. E isso é uma questão de orgulho. Não, eu vou morrer, eu prefiro eu mesmo tirar a minha vida do que eu morrer pelas mãos dos meus inimigos. Ou seja, ele, né, não sabia o que podia nem acontecer naquela batalha. E ele já tirou a sua vida. Então, foi um suicídio, né? Infelizmente, o primeiro rei de Israel, ele morreu tirando a sua própria vida, né? Aitoifel morreu também tirando a sua própria vida. E perdeu a sua salvação. E, infelizmente, cada dia aumenta mais os números de suicídio, pessoas até bem-sucedidas, né? Tanto pessoas ricas, como pessoas de classe média, tanto pessoas de classe baixa, né? Não importa a classe social, seja rico, seja pobre, seja pessoas de classe média, de classe alta, né? Elas estão tirando a sua própria vida. Então não é algo que depende somente da questão material. Muitas pessoas acham que tem muitas pessoas que estão suicidando porque não se deram bem financeiramente na vida, né? Mas isso não é a causa do suicídio. A causa do suicídio é um espírito maligno que entrou na mente daquela pessoa para que ela tirasse a sua própria vida, para que ela parasse de sofrer. E ali foi, por sua vez, a gota d'água para que ela perdesse a sua salvação. Então é o diabo que coloca todas essas coisas, esses pensamentos de morte na mente do ser humano. E o ser humano que não está buscando ao Senhor, ele é um alvo fácil de tirar a sua própria vida. Nós podemos ver o exemplo, né, aqui na Bíblia, que Saul, ele tirou a própria vida. Aitoifel tirou a própria vida. No Novo Testamento, nós vamos ver agora o exemplo de mais um caso de suicídio. O mais emblemático caso é o suicídio de Judas Iscariotes. Ele fizera parte do colegiado apostólico, Lucas 6,16. Sua função de tesoureiro requeria integridade, João 13, versículo 29. No entanto, ele furtava as ofertas que eram lançadas na bolsa, João 12, versículo 6. Sua ambição por dinheiro foi uma das motivações para entregar Jesus, Marcos 14, 11. Culpado por trair o inocente e forcou-se, Mateus 27, versículo 4 e 5. E como resultado, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Atos 1, versículo 18. Cristo já o tinha alertado. Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Marcos 14, versículo 21. Porém, Judas não resistiu ao diabo, nem teve a humildade para buscar o perdão do Senhor. Ele preferiu o suicídio a corrigir o erro. Em nossos dias, a banalização da vida e da fé tem contribuído para comportamentos similares e consequente queda espiritual de pessoas. Então, muitas pessoas hoje, elas preferem tirar a própria vida do que perdoar, né, o seu próximo. Né, irmãos? Elas preferem acabar de vez com a vida delas do que elas se redimir com Deus. Não é? Como foi o caso de Judas Iscariotes. Ele poderia pedir perdão a Jesus depois, não é? Mas ele não, ele tirou a sua própria vida. A Bíblia diz que ele morreu de uma forma triste, né, irmãos? Os intestinos dele, as vísceras deles, né, ficaram para fora. Então, basicamente, ele se lançou em alguma pedra,
né, de uma maneira tal que atingiu, né, as vísceras dele, e as vísceras dele, né, se precipitou, se rebentou, né, e se derramaram, a Bíblia diz. Então, para você ver como a morte de Judas foi triste, né? O próprio Jesus já tinha dito, né, irmãos? Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Então, ai daquele que trair o ungido de Deus. Ai daquele que, né, fazer o mal ao ungido de Deus. Né, irmãos? Jesus já tinha dito isso e hoje também se cumpre. Ai daqueles que tocaram nos meus profetas, ai daqueles que mexeram com os meus ungidos. Aleluia, glória a Deus. É uma lição para nós, né, temer a Deus. Porque aquele que é ungido por Deus, Deus está na vida dele, Deus está no controle da vida dele, e ai daquele que se levantar contra ele. Só se levanta para cair no chão. Amém? Vamos para o terceiro subtópico, suicídio no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, as mortes por suicídio aumentaram 60% nas últimas 5 décadas. Quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos e cerca de outros 20 milhões tentam ou pensam em suicídio. Para cada suicídio, cerca de 6 a 10 outras pessoas são diretamente afetadas. Na maioria dos países envolvidos, o suicídio é a primeira causa de morte, não a natural. Desde 2015, as autoridades iniciaram o movimento Setembro Amarelo, que é estimulado pela Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio, a IASP. O movimento consiste em sinalizar locais públicos com faixas ou símbolos amarelos. Então, veja só, meus amados, como esse dado aqui, ele é assustador, né? Nos países que era para ser considerado, né, a menor taxa de suicídio, porque lá as pessoas vivem bem. Lá a taxa de desemprego é mínima. Lá a taxa de exclusão social é mínima. Não é? A taxa de desigualdade social também é menor. Mas nos países desenvolvidos, o suicídio é a primeira causa de morte. Olha só aqui, irmãos. Está vendo, irmãos? Está vendo que o dinheiro, ele sozinho, ele não resolve a felicidade do ser humano? Está vendo com esse dado aqui que muitas pessoas que pensam que só dinheiro vai trazer felicidade à vida das pessoas? É um engano, é uma mentira. O próprio Jesus disse aqui em Mateus capítulo 6, versículo de número 21 da palavra de Deus, onde ele disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No versículo 24, o próprio Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não poder servir a Deus e a mamon. É o engano das pessoas acharem que uma pessoa que está pensando em se suicidar é porque ela está desempregada, é porque ela não conseguiu vencer na vida, é porque ela não conseguiu, né, um salário bom, né, ter um salário mais adequado, um salário mais confortável, né, irmãos? Isso é um grande engano, é uma grande mentira das pessoas que não têm o conhecimento da verdade. É mais um pretexto para dar brecha para Satanás continuar destruindo as pessoas. Porque isso tudo que está acontecendo nos países desenvolvidos é porque as pessoas elas estão colocando o homem no centro das atenções. Deus está ficando em último plano. Quantas pessoas hoje não vivem assim, irmãos? Elas trabalham a semana toda, chega o domingo, não vai para a igreja. Né? Passa a semana toda trabalhando só atrás de riqueza, só atrás de coisas materiais, atrás de conhecimento, e não buscam a Deus. A consequência disso é que a criatura cada dia se torna orgulhosa, e ela, por sua vez, vai querer, por si só, dominar a sua vida, e não Deus. E aí, quando ela está numa fraqueza, ela quer tomar frente de Deus, e ela mesma quer resolver tudo. Então ela tira a vida dela, ela não espera Deus agir. Por quê? Porque ela está no centro da vida dela. Não é Deus que está no centro da vida dela. Então toda vez que alguém coloca o homem no centro da vida dele ou dela, ele está uma gota d'água de cometer um suicídio. Porque ela não está buscando em Deus o seu refúgio. Ela não está buscando em Deus a sua esperança. Mas sim no homem da terra. E sim nas riquezas. E sim nos bens materiais que são efêmeros e passageiros. Vamos para o subtópico 3, né? Nós já lemos o suicídio do mundo. Agora vamos ler um pouco aqui, conheça mais. Lançando ansiedade sobre Cristo. A Bíblia manda lançar todas as ansiedades sobre o Senhor e não na morte. João 1, versículo 7, 1 Pedro 5, 7. A palavra de Deus nos incentiva a exercitar a fé, colocando sobre Deus os nossos cuidados, ansiedades e sofrimentos.
Diz a palavra, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores levou sobre si. Isaías 53, versículo 4, parte A. ênfase minha. Cristo levou nossas dores sobre si. Isso nos dá o conforto e a segurança de que, pela fé, nossas dores foram lançadas sobre ele. Então, todas as nossas dores e sofrimento devem ser lançadas sobre Jesus. Mas o que está acontecendo hoje é diferente. As pessoas lançam a sua ansiedade o quê? Na internet, na comida, né, na bebida, nos prazeres sexuais, na carne, no sexo, na pornografia, nos vícios da bebida, nos vícios do cigarro, das drogas. Elas lançam a ansiedade em tudo isso, pensando que vão ter felicidade. Mas no outro dia amanhece ressacada, amanhece arrependida, com remorso. Não é, irmãos? E infelizmente é o quadro da sociedade atual. Infelizmente as pessoas não estão buscando o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e sim as coisas materiais. Vamos para o tópico 2, os tipos de suicídio. Os tipos de suicídio podem ser classificados em convencional, pessoal e sacrificial. Neste tópico veremos suas principais implicações. Vamos ver o suicídio convencional. Dá-se o nome de convencional ao suicídio provocado pela tradição cultural ou coerção do grupo social. Entre os esquimós, por exemplo, é tolerado e esperado o suicídio de incapacitados e idosos. No Japão, a prática de harakiri expressava o orgulho do suicida em escapar de alguma situação intolerável e era visto como um ato de nobreza. Em maio de 2007, ao ser investigado por corrupção, o ministro da Agricultura do Japão sentiu-se extremamente envergonhado e cometeu suicídio por enforcamento. Em 2014, a taxa média de suicídios do Japão era de 70 pessoas por dia. Especialistas costumam citar a antiga tradição do suicídio em nome da honra para explicar razões culturais tornaram os japoneses mais propensos à morte auto-infligida. Então, auto-infligida, ele está auto-infligindo a sua vida, está tirando, cortando o direito da vida. Então, no Japão, certas pessoas estavam tirando sua própria vida, porque era como se fosse uma cultura daquele país. Não é, irmãos? Esse caso de corrupção desse ministro da Agricultura do Japão, ele ficou tão envergonhado com a descoberta da corrupção que ele não aguentou, ele tirou a vida dele. Ele achou que ele tirando a vida dele ia acabar aquela pressão sobre ele, né? As pessoas não iriam mais olhar ele com olhos de corrupção, né? De corrupto, de mentiroso, de ladrão, não é, irmãos? E ele tirou a própria vida dele. É o que muitas pessoas fazem. Elas não querem pedir o perdão de Deus, elas não querem reconhecer o seu erro, elas não querem se arrepender do seu erro, e elas continuam no orgulho que vai levando cada vez mais essas pessoas à ruína. Vai levando cada vez mais essas pessoas a quererem estar no centro das suas vidas. E este orgulho leva as pessoas a tirarem a vida, né? A tirar sua própria vida e perder a sua salvação. Então é uma seta de Satanás na vida das pessoas, que tem como característica, né, qualidade do comportamento das pessoas orgulhosas. Né? Veja que o suicídio ocorre mais com as pessoas orgulhosas, né? Que elas não se arrebaixam, elas não se arrependem e elas não pedem perdão ao outro. E elas querendo aniquilar com aquela situação, elas querem tirar sua vida para não ser sujeita àquela pessoa. Então é um orgulho satânico, é um orgulho, né, diabólico que o diabo coloca no coração dessas pessoas para elas ficarem com esse orgulho e elas não se arrependerem nem perdoar o seu próximo. Vamos para o tópico 2, suicídio pessoal. Por isso que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né, irmãos? Quem é manso e humilde, com certeza, ele perdoa, ele se arrepende, ele quando peca, ele confessa o seu pecado a Jesus e pede a Jesus força para não pecar mais naquele pecado. Então, é a humildade, é a mansidão. Vamos para o subtópico 2, suicídio pessoal. Praticado por iniciativa individual, sem a influência da tradição cultural. As motivações para este tipo de suicídio são variadas e muitas vezes não é possível apontar causas aparentes, contudo o suicídio é considerado uma fuga radical e permanente dos problemas da vida, tais como dificuldades financeiras, desilusões amorosas, sentimentos de culpa, depressão, neuroses, desequilíbrios mentais, espirituais e outros. Tais pessoas desprovidas de fé e de esperança, em um ato de desespero, atentam contra a própria vida. Dados oficiais indicam que 32 brasileiros cometem suicídio a cada dia.
esse índice é superior às mortes causadas pela AIDS e pela maior parte dos tipos de câncer. Então veja só, meu irmão, no Brasil, a cada dia, né, em 24 horas no Brasil, 32 pessoas elas tiram a sua própria vida. Não é? Então é um número elevado, né, de pessoas que tiram a sua própria vida. Esse número é maior até mais do que o câncer, né, que está matando muitas pessoas também, o câncer. Né? Então o número de suicídios é superior às mortes causadas pela AIDS e pelo câncer. Então, para nós termos uma ideia de como o Brasil está também, não é, irmãos, centralizando o homem no centro da vida deles. Infelizmente, o materialismo, o consumismo, o antropocentrismo, tudo isso vem contribuindo para esses aumentos de suicídio no Brasil e no mundo inteiro. As pessoas se tornam cada vez mais egocêntricas, né? Elas só pensam em si mesmas, nas riquezas materiais, em acumular riquezas, e elas se esquecem de buscar quem? A Deus, né? O Criador da criatura. Né? E por essas pessoas não buscarem o Criador, acaba gerando um vazio na alma dessas pessoas, que não pode ser preenchido com dinheiro, com coisas materiais e com prazeres carnais, e elas não tentam preencher esse vazio, e o diabo enche esse vazio e coloca na mente delas que a vida delas não tem sentido. Vamos para o terceiro subtópico, suicídio sacrificial. Também conhecido como morte em prol dos outros. Trata-se da tentativa altruísta de alguém salvar a vida alheia em detrimento da sua própria vida. Neste caso, enquadra-se o bombeiro que, ao entrar no fogo, acaba morrendo como resultado de sua ação, ou salvar vidas que se afogam ao entrar na água para salvar o outro. Também o profissional ou voluntário que perde a vida combatendo o crime, ou socorrendo as vítimas de acidentes e de emergência. Nessas circunstâncias, a morte de quem arrisca a vida em favor do próximo não é suicídio, mas um ato de amor. Cristo disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, versículo 13. O próprio Senhor entregou a vida dele por nós, por meio de um sacrifício amoroso. João 10, versículo 15. Então, suicídio sacrificial é um gesto de amor. Foi como Jesus, ele morreu em nosso lugar, ele entregou a sua própria vida para resgatar cada um de nós do pecado. Então é um gesto sacrificial, é um suicídio sacrificial, como um bombeiro que vai no incêndio, né? Ele entra ali naquele prédio que está incendiando para morrer, mas para salvar a vida daquela pessoa. Então não é suicídio isso, é um suicídio sacrificial. Essa pessoa não perdeu a salvação, ela não perdeu o direito de morar no céu. Por quê? Porque ela quis salvar a vida daquela pessoa. E por ela salvar a vida daquela pessoa, ela perdeu a sua própria vida. Né, irmãos? Eu tenho um exemplo de um pastor que, uma vez, um assaltante entrou na igreja e ele atirou no pregador e o pastor entrou na frente, ou seja, ele morreu no lugar do pregador. Né? Ele foi como Jesus, ele doou a sua vida para salvar a nós que éramos pecadores. Então, isso não é suicídio, é um suicídio sacrificial. Não perde a salvação. Nessas situações, não perde a salvação. Né? Só perde a salvação quando a pessoa tira a própria vida, né? Porque ela acha que a vida não tem mais sentido. Terceiro tópico, posicionamento cristão para o suicídio. A posição teológica e a ética do cristão são favoráveis à prática do suicídio por afrontar a soberania divina. Primeiro subtópico, posicionamento teológico. O cristão se posiciona contra o suicídio fundamentado no sexto mandamento do Decálogo: não matarás, Êxodo 20, versículo 13. O princípio que proíbe o homem de assassinar o outro também proíbe de assassinar a si mesmo. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. Salmo 100, versículo 13. O Criador é quem determina o início e o término da vida, não a criatura. Eclesiastes 3, versículo 2. É Deus quem estabelece quando e como a vida deve cessar, seja por doença, velhice ou acidente. Por conseguinte, o fim da vida está sob a presciência e soberania divina. Então Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o dia e a hora que nós vamos partir para a outra vida. E não pertence a nós, não está, né, no nosso direito de antecipar esse dia, né, por meio do suicídio. Então qualquer pessoa que antecipar a sua morte, né, porque ela diz que a vida dela não tem mais sentido, né, que ela sofreu, que ela está sofrendo, né, essa pessoa, ela perde a vida e perde a salvação. Né? Infelizmente, vai perecer eternamente no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, como está em Apocalipse.
Segundo subtópico, o posicionamento ético. A posição da ética cristã é contrária ao suicídio pelos seguintes e principais motivos. O suicídio implica banalizar a vida e afrontar a soberania divina. O suicida viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. O suicídio é um ato egoísta de quem pensa em aliviar seu sofrimento sem se importar com os outros. Suicidar-se denota inversão dos valores da vida e falta de confiança em Deus. O suicídio é um gesto de ingratidão, quem rompe o ciclo e a missão da vida otorgada por Deus. Mercê dessa posição, a igreja precisa ajudar as pessoas a não sucumbirem diante desse mal. Então, meus amados, qualquer pessoa que estiver precisando de ajuda, a igreja de Jesus está aberta para ajudar todas as pessoas que estão com depressão, pessoas que estão decepcionadas afetuosamente com o esposo, com a família, né? Essas pessoas, elas precisam urgentemente buscar a igreja, o hospital de Deus, para que elas possam receber a libertação, que elas possam receber a oração e que o espírito maligno do suicídio possa sair da vida delas. Vamos para a conclusão. O aumento do suicídio é resultado da ideologia que enaltece a criatura em lugar do Criador. Quando o homem evoca autonomia sobre o próprio corpo e a vida, desprezando e afrontando a soberania divina. Graves e funestas consequências ocorrem. A vida só tem sentido quando está sob o controle restrito de seu Criador. Isaías 41, versículo 13. Então, sem Deus, nada podemos fazer. Como está lá em João 15, versículo 4. Não adianta o homem ele buscar nas riquezas materiais, ele buscar no sexo, ele buscar por meio das mulheres, ele buscar nas coisas passageiras dessa terra. A felicidade verdadeira a gente só encontramos em Deus, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, quando nós entregamos totalmente nossas vidas ao Senhor, e Ele passa a estar no governo, Ele passa a estar no domínio, na autoridade das nossas vidas. Né, irmãos? Quando nós não estamos no domínio, no governo de Deus, nós não somos governados por Deus, somos governados pela carne. Por isso que muitas pessoas, elas se enchem de ira, elas se enchem de inimizade, elas se enchem de ódio, porque ela não está no domínio de Deus. A carne dela está ainda no domínio dela. Né? A partir do momento que Jesus diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, isso é o quê? A pessoa agora vai estar no domínio, no governo, sob a autoridade do Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Amém? Eu creio que essa lição foi bênção para cada um de nós que ouvimos a escola bíblica dominical. Vamos orar, e você que deseja receber a Jesus Cristo como seu Senhor, não apenas Salvador, porque Jesus é Senhor de quem Ele é dono. Então deixe Jesus ser o dono da sua vida, deixe Jesus ser o dono da sua família, e você terá vida com abundância. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esta lição abençoada, Senhor. Venha nos abençoar nesta lição, Pai, com a tua bênção, Pai. E aqueles que ouviram a palavra de Deus possam sair daqui abençoados, libertos de todo espírito maligno do suicídio, espírito maligno da morte. E que o Espírito Santo de Deus venha agora quebrar toda a obra do diabo na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém.